as redes onde o Senhor me mandar. Olá, meus irmãos do Lançai as Redes, é um prazer estar de volta aqui com vocês, hoje para falar da liturgia da palavra. Eu estou muito feliz, muito agradecido a Deus por toda a misericórdia que Ele tem derramado sobre nós, porque com tão pouco tempo de canal, apenas cerca de 3 meses de fato, nós já temos tido tanta adesão e tanto compartilhamento, tantas curtidas, tanta gente seguindo a nossa página no Facebook, seguindo o nosso canal no YouTube, um alcance semanal de milhares e milhares de pessoas. Isso é sinal de que esse projeto é coisa de Deus, de que esse projeto é plano de Deus, mas também é sinal de que você, meu irmão, minha irmã, tem aderido a esse projeto. Porque você assiste, porque você curte, você comenta, deixa sua impressão sobre o vídeo, porque você compartilha, que esse canal tem crescido muito além das nossas expectativas ao longo desse mês. Já teve semanas de a gente ter um alcance de 40, 50 mil pessoas em apenas 3 meses de canal. Isso é surpreendente para nós e queremos agradecer a você, pedir que continue curtindo, continue compartilhando, continue evangelizando através desse canal, porque quando você compartilha, por exemplo, você está dando a chance de um amigo seu no Facebook poder ver um pouco desse vídeo, ouvir a palavra, e talvez a palavra que seja dita nesse vídeo sirva especificamente para ele e faça diferença na vida dele. E você vai ter sido um grande responsável por isso. Nós queremos agradecer vocês, a cada um de vocês, pela sua compreensão, pela sua ajuda, por você nos ajudar a lançar essas redes. Agradecemos e estaremos rezando por vocês. Bom, hoje é sexta-feira e como é o nosso combinado, hoje é dia de partilha da palavra. No dia da partilha da palavra nós trazemos alguma palavra da Bíblia e refletimos sobre ela. Hoje, então, eu queria desde já pedir para você pegar a sua Bíblia, tomar a sua Bíblia no livro da Carta aos Efésios, no capítulo 5, dos versículos do 15 ao 20. Carta de São Paulo aos Efésios, no Novo Testamento, do capítulo 5, dos versículos 15 ao 20. Antes de começar vendo o que essa carta, essa palavra tem para nos dizer, esse trecho que nós vamos ler agora é uma espécie de manual, se é que nós podemos chamar assim, de comportamento, de como nos portarmos, de como guiar a nossa vida. São Paulo nos exorta a isso. Mas mais do que isso, é interessante, algo que é bem interessante e peculiar dessa carta, é nós notarmos que o que São Paulo nos fala aqui é realmente direcionado a nós, não é direcionado simplesmente a uma comunidade em particular ou a problemas particulares que alguma comunidade viveu naquela época, a comunidade de Éfeso, por exemplo. E isso se dá, por exemplo, por um fato que acontece logo no início dessa carta. Se a gente voltar lá para o início dela, toda a carta, quando ela vai começar, ela tem uma espécie de apresentação, um endereço. O autor se apresenta e fala para quem ele vai direcionar. E algumas traduções da Bíblia, o endereço, a primeira parte, a apresentação da carta, está escrito assim, essa da carta aos Efésios: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Apesar da carta ser conhecida como Carta aos Efésios, Carta de São Paulo aos Efésios, essa carta é direcionada a todos nós cristãos. Aqui, São Paulo direciona aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Existem algumas traduções, como a da Pastoral, a da Ave Maria, por exemplo, que fala aos cristãos de Éfeso. Mas os livros, os escritos
primitivos, os primeiros, na sua origem, não tinha esse de Éfeso, foi acrescentado depois. Tanto que em outras traduções, como essa Bíblia aqui que eu estou usando, a de Jerusalém, não traz isso, ela traz o original, que fala aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Tudo bem, qual a diferença disso? Para que isso nos serve? Principalmente, meu irmão, para reforçar uma questão. O que São Paulo nos fala aqui é realmente direcionado a você e a mim, não a uma comunidade isolada, que tem problemas isolados e únicos. É direcionado a você e a mim. Ele fala aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Você é um santo e fiel em Cristo Jesus? Pelo menos é esse o caminho que nós estamos tentando fazer, na verdade. Essa é a nossa vocação, sermos santos e fiéis em Cristo Jesus. Nós estamos nesse caminho e o caminho se faz caminhando. Nós estamos no caminho, portanto, nós somos santos e fiéis em Cristo Jesus, por mais que sejamos santos e pecadores, como diz Padre Zezinho na sua música. Somos santos e somos pecadores porque estamos no caminho, estamos buscando. Portanto, São Paulo fala a mim e a você aqui nessa carta. Então vamos ver o que devemos fazer, o que podemos fazer para seguirmos nesse caminho de santidade e no caminho do Senhor, da fidelidade a Jesus. São Paulo começa nos dizendo o seguinte, aqui no versículo 15 do capítulo 5. Vede, pois, cuidadosamente como andais, não como tolos, mas como sábios, tirando bom proveito do período presente, porque os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas procurai conhecer a vontade do Senhor. Como é que a gente tem que fazer isso? Ele fala para a gente analisar a nossa vida, a nossa conduta. E como é que ele pede para que nós analisemos essa conduta? Vendo qual é o nosso comportamento, se nós somos insensatos ou se somos sábios. Ele diz, sejam sensatos e não sábios. E não sejam sensatos, mas sábios. Conduta, você sabe, conduta é como você se porta diante da vida, quais são suas atitudes com relação à sua vida, o que acontece ao seu redor. E o que ele fala é que nesse seu comportamento, nesse seu viver, você não pode ser insensato. O que é insensato? Insensato é não ser sensato. Esse prefixo linha de ligação, então insensato é não ser sensato. E o que é sensatez? O que é ser uma pessoa sensata? Sensatez deriva de senso. Uma pessoa sensata tem bom senso. Essa palavra senso é do latim sensus, que deriva da palavra sentire, em latim, que é sentir mesmo, perceber. É daí que vem a questão de sensatez. Então, não sermos insensatos é não sermos alguém que não sente. Meus irmãos, ultimamente nós temos vivido tanta coisa e percebido e visto tanta coisa, na verdade, visto tanta tragédia, visto tantos acontecimentos ruins, tantas calamidades, tantos desastres, e nós temos visto cada vez mais porque eles têm acontecido muito e também porque nós temos tido um grande acesso a esses acontecimentos, também por conta da evolução dos meios de comunicação, não é verdade? Mas o que eu quero trazer aqui nesse momento, como reflexão para o que São Paulo nos fala nesse primeiro trecho que nós queremos refletir hoje, é que apesar de nós termos visto, nós estarmos vendo tanta coisa acontecer, nós temos sentido pouco. Nós temos tido essa compaixão de sentir pelo outro pouco. Nós temos mais visto, julgado, não sentido. E são tantos exemplos que nós podemos ter disso, pegando como exemplo várias tragédias, calamidades, desastres que têm acontecido em grande escala, principalmente no Brasil, e nós vemos o comportamento que nós temos tido com relação a isso, o quanto é desumano, o quanto vai totalmente contrário a isso que São Paulo nos pede. Eu posso
dar exemplo, por exemplo, eu posso dar exemplo, por exemplo, o caso daquela menina que caiu do prédio e morreu, e tudo indica que tenha sido os pais que atiraram, ou aquele menino que teria matado os seus pais e depois se matado, as grandes enchentes no Rio de Janeiro, desculpa, em outros lugares do Brasil, e mais recentemente a crise hídrica, que é como tem sido chamada, né? A seca no estado de São Paulo. E em todos esses casos, com esse boom gigantesco que nós temos dos meios de comunicação, mas também das redes sociais, nós temos visto mais de perto qual a impressão que as pessoas têm tido com relação a isso. E infelizmente não tem sido impressões boas, né, meus irmãos? Não tem sido um comportamento bacana. E em todos esses casos nós temos exemplos, mas eu vou tomar esse último caso que eu dei, da falta de água em São Paulo, porque é o que está mais recente, é o que está acontecendo agora. Meus irmãos, minhas irmãs, eu sou paulista. Eu nasci em São Paulo, mas eu moro no Nordeste há muitos anos, portanto eu me sinto nordestino também. Costumo dizer que eu sou meio paulista e meio nordestino, talvez até mais nordestino, porque eu amo essa terra. E eu sou testemunha, e você também deve ter visto algumas vezes as inúmeras bizarrices e besteiras que têm sido ditas, que já foram ditas nas redes sociais, até em televisão, pessoalmente, não só do pessoal de São Paulo, mas de vários estados do Sudeste, com falas preconceituosas, falas até, para não dizer, burras, com relação ao Nordeste. Isso é fato. Mas, de forma alguma, isso justifica o que tem sido feito agora por parte do pessoal da população do Nordeste, do Norte, com relação ao pessoal do Sudeste, mais especificamente de São Paulo. Pessoas formadoras de opinião, pessoas até de dentro da igreja, de grupo de oração, zombando dos paulistas porque não tem água. Zombando e falando: toma, agora é fácil, vem falar. Fala agora que quem passa sede não é Nordeste, não é gente. É bom para aprender. Meus irmãos, minhas irmãs, isso pode ser tudo, menos o discurso de um bom cristão, nem sequer de um cristão. Essa não é a saída. São Paulo nos alerta aqui qual a saída: buscar conhecer quais são os caminhos do Senhor. Nós temos que, quando nós vemos, isso aqui é bom que se diga, não é para causar conflito entre estados, entre povos, de forma alguma, pelo contrário, é para alertar que nós somos irmãos e nós temos que estar unidos, e unidos também na dor. Se eu vejo que o meu irmão lá em São Paulo está sofrendo com a situação adversa, eu tenho que sentir isso também, eu tenho que sofrer também, eu tenho que orar por ele, eu tenho que, se for possível, ajudar nisso, e não debochar dele, não tripudiar do sofrimento alheio. É isso que está nos faltando: ter sensatez, ter bom senso, sentir melhor as coisas, sentir o que o outro sente, sentir o que o nosso irmão sente. Entende o que eu quero dizer? E o pecado vai tirando isso da gente. O pecado vai nos anestesiando. O pecado te quer anestesiado porque ele não quer que você sinta. Ele te quer cego, sem percepção. E a saída, São Paulo nos fala, é buscar conhecer os caminhos do Senhor. E a partir do momento em que você busca conhecer os caminhos do Senhor, você vai voltando a sentir melhor as coisas. Porque o pecado te deixa nessa anestesia. O pecado, a palavra pecado lá em sua origem, do grego, vem de amarte, uma palavra grega que significa errar o alvo. Então você se sentiu ofendido ou injustiçado porque pessoas de outro estado debocharam de você, falando que sua região é seca, que sua região é sofrida, e aí você, na tentativa de mostrar que eles estavam errados, acaba ofendendo a eles também. E aí erra o alvo. O alvo era mostrar a verdade a eles, mas você erra.
você acaba tripudiando deles também. O seu alvo era sair com seus amigos para se divertir, mas você erra o alvo e acaba saindo para fazer mal a você, se drogando, se prostituindo, enchendo a cara. Meu irmão, minha irmã, a partir do momento em que você procurar entender quais são os caminhos do Senhor para a sua vida, e o Senhor tem planos para a sua vida e para tudo neste mundo. Ele tem um plano para a sua vida agora, para cada um dos seus dias, para onde você deve seguir, que caminho, que direção tomar. A partir do momento em que você buscar ser uma pessoa mais sensata, sentir melhor as coisas, a partir do momento em que você buscar conhecer os caminhos do Senhor, toda essa anestesia que o pecado fez tomar conta do seu corpo vai passar, vai passar, vai passar. E aí você vai mirar, e aí você vai acertar o alvo que Deus preparou para você acertar desde o início e que você estava errando através do pecado. A saída é essa. Busque a todo momento, a cada ação que você for tomar, busque pensar qual o caminho que o Senhor quer que eu siga, qual é o caminho que o Senhor direciona. E aí, continuando no versículo 18, São Paulo nos diz: e não vos embriagueis com vinho, que é porta para a devassidão, mas buscai a plenitude do Espírito. Meus irmãos, essa não é a única vez, nem a primeira vez que a Bíblia nos fala a respeito de embriaguez e nos mostra a embriaguez como porta para a devassidão, como São Paulo nos fala aqui. Desde o primeiro livro da Bíblia, em Gênesis, já se trata disso. Por exemplo, quando Noé bebe, fica completamente bêbado e se deita nu lá na sua tenda, e aí um de seus filhos vê Noé nu, vê seu pai nu e vai contar para os outros, e por conta disso ele é amaldiçoado. Ou ainda em Gênesis, lá no capítulo 19, quando as filhas de Ló o embebedam com vinho e ele fica bêbado e apaga durante a noite, e elas se deitam com ele para poder gerar filhos, para elas terem mulheres, ou para elas terem homens para se deitar. Desde o primeiro livro da Bíblia, a bebida já entra como... o vinho já entra como essa porta para a devassidão. E se você estiver fazendo aquela piadinha de ainda bem que eu não gosto de vinho, só gosto de uísque, de cerveja, você sabe. Aqui eu me refiro a todas as bebidas alcoólicas. Porque é isso que a bebida alcoólica acaba causando, meu irmão. Ela é uma porta para a devassidão, é uma porta para diversos outros pecados. Quantas vezes eu sei que provavelmente muitos agora estão pensando, e muitos dizem sempre que esse tema é abordado: ah, mas eu bebo socialmente, a Bíblia não diz que beber é pecado. De fato. Mas meus irmãos, minhas irmãs, eu conheço tanta gente que começou nesse eu bebo socialmente. E aí todo fim de semana estava lá bebendo socialmente com os amigos. E aí depois não havia mais diversão, não havia sair se não tivesse uma bebidinha. E aí depois aquela bebida que antes era satisfatória, não servia mais, tinha que ser uma mais forte. De repente não existe mais diversão sem bebida. De repente não existe mais vida sem bebida. E aí tantas famílias, tantos relacionamentos, tanta coisa sendo destruída por conta do álcool. E o inimigo tem usado muito esse discurso: bebo socialmente, para poder entrar na vida das pessoas. Porque é assim que começa, você começa bebendo, e aí o inimigo te convence de que beber socialmente é tranquilo, né? Pode, tá tudo bem. Mas essa é só uma porta para que vai desembocar no alcoolismo. E aí você vira um alcoólatra, às vezes desemboca em uso de outras drogas, famílias são destruídas. Outro fato a respeito da bebida, por exemplo, o próprio São Paulo fala disso na carta aos Romanos, quando ele fala que se a bebida for ocasião de queda para o seu irmão, evite. Meus irmãos, uma das coisas que me fazem hoje não querer beber, e se Deus quiser nunca mais quererei beber na minha vida, bebida alcoólica, é
esse fato de saber que a bebida já tem sido pedra de tropeço, ocasião de tropeço para tanta gente próxima de mim também. Tenho visto tanta gente mudar completamente o que é por conta da bebida. E eu sei que, por exemplo, se eu beber na frente de muitos deles, eu estarei sendo pedra de tropeço, estarei promovendo ocasião de tropeço para eles. Meu irmão, talvez você esteja sendo ocasião de tropeço para alguém. Talvez você esteja sendo ocasião de tropeço para o seu irmão, para a sua irmã, para o seu namorado, sua namorada, seus amigos, suas amigas. Porque quando eles estiverem bebendo, eles vão lá e bebem também. Ou a sua tendência por beber sempre gera uma ocasião de outros pecados, porta para devassidão ou intriga. Talvez você não esteja percebendo, mas você está perdendo pessoas que você ama por conta disso. Meu irmão, eu te digo, a partir do momento em que você decidir dar um basta na bebida em sua vida, você vai parar de gerar ocasião de tropeço e passará a gerar ocasião de libertação na vida dos seus irmãos e daqueles que você ama. Experimenta fazer isso por um tempo. Você vai ver como as mudanças serão claras. E é interessante também ainda, nessa questão da bebida, notar que a Bíblia, mais de uma vez, alinha a questão de embriaguez com o Espírito Santo, sendo que como se um impedisse a ação do outro. Por exemplo, lá em São João Batista, grandíssimo santo da nossa igreja, aquele que preparou o caminho para Jesus, e é dito no Evangelho, o evangelista diz que ele não beberia nem vinho, nem cevada, e estaria cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. O evangelista faz essa relação. O próprio São Paulo fala: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. E aqui, mais uma vez, não vos embriagueis com vinho, que é a porta para a devassidão, mas buscai a plenitude do Espírito Santo. É a tradução da Bíblia de Jerusalém. E São Paulo finaliza os últimos versículos, que nós ainda não lemos, dizendo: falai uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor em vosso coração, sempre e por tudo dando graças a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. São Paulo vem falando tudo isso que a gente viu abordando até aqui e encerra falando o que eu acabei de ler. Ou seja, ele quer deixar claro uma coisa que tem que ficar absolutamente transparente para todos nós. Não viver em insensatez, buscar o bom senso, sentir o que o outro sente, sentir o que Deus nos apresenta, buscar conhecer os caminhos do Senhor, não se embriagar, ser pleno do Espírito Santo. Isso tudo não tem relação nenhuma com tristeza ou falta de alegria. Isso não quer dizer que para viver isso que São Paulo nos exorta a viver, eu tenho que ser aquela Carola, que graça e que vida monótona. Não. Temos que cantar cânticos de alegria, exaltar ao Senhor, bendizer ao Senhor, louvar. Que Deus é bom, nossa vida é boa, meu irmão. Eu sei que a sua vida é boa, a minha vida é boa. Você talvez já tenha participado de festas do mundo. Já? Com bebedeira, músicas que não tem nada a ver, com duplo sentido, aquele desvirtuamento dos relacionamentos. Talvez você também já tenha participado de uma festa de Deus, com muita oração, com muito louvor, adoração, com amizade fraterna entre os irmãos. Você sente aquela pureza. Nós estamos às vésperas do Carnaval. Hoje mesmo já está rolando Carnaval em muitos lugares. Muita gente vai encher a cara, muita gente vai iniciar uma vida de alcoolismo nesses próximos dias.
Muita gente vai iniciar ou retomar uma vida de drogadição, muita gente vai usar de violência, muitas meninas irão engravidar, e talvez de homens que elas nunca mais verão. Mas também, nesses próximos dias, muita gente estará reunida para adorar a Deus, para louvá-lo, para bendizê-lo, para viver a fraternidade com seus irmãos na santidade. Qual dos dois você irá celebrar? Onde você está? Você pode se divertir, mesmo vivendo tudo isso. Aliás, vivendo tudo isso que São Paulo nos exorta, aí é que você pode se divertir verdadeiramente, porque não é aquela alegria que passa na noite no dia seguinte, não é aquela alegria que não é alegria, na verdade é uma euforia passageira. Você passa a noite eufórico, você bebe, você até perde um pouco o seu sentido, deixa de ser você, mas no dia seguinte você acorda com aquela ressaca moral, com aquele arrependimento. Não. A alegria que vem de Deus é a alegria verdadeira. Quando você acorda, você ainda está mais feliz do que na noite anterior, porque você louva a Deus e fala: obrigado, Senhor, obrigado pela noite que tu me destes, e tu me dará um dia muito melhor. Meu irmão, eu sei que agora você pode estar falando: ui, você está sendo muito radical. Eu posso muito bem ir para um carnaval tradicional, na rua, e não encher a cara, não me drogar, não ter relação sexual, e voltar para casa. E eu te respondo: verdade, você está certo, você está certo. Mas cá entre nós, entre não pecar e entre receber a graça de Deus, entre celebrar a Deus, entre adorá-lo, entre viver a fraternidade com meus irmãos na santidade, entre promover uma festa de Deus que promove o nome de Deus e não promover uma festa profana que afasta tanta gente de Deus, eu fico com a segunda parte. E você? Fica com qual? Eu estou aqui te lançando um desafio. Com certeza, perto da sua casa, na sua cidade ou na região, vai haver um carnaval tradicional, com trio, com festa na rua, com bandas, promovido pela prefeitura, por promotores de eventos, enfim, um carnaval tradicional. Mas com certeza também, na sua região, em algum lugar, vai estar havendo algum retiro de carnaval, promovido pela diocese, por alguma comunidade de aliança, de vida, pela sua paróquia, pela renovação carismática católica. Eu te peço, meu irmão, dá uma chance para a segunda opção. Você que em algum momento aí nos últimos dias, nas últimas semanas, ouviu falar de algum retiro, algum evento de carnaval, rebanhão, seja lá como seja chamado aí na sua cidade, e ficou pensando, deu uma faísquinha no seu coração, mas você falou: não, tem um carnaval, e com meus amigos já. Estou te pedindo agora, eu sei que aquela faísquinha agora está uma chama um pouco maior. Te peço, meu irmão, dá a chance dessa vez a Deus. Dá a chance. O Senhor está querendo te fazer sair dessa anestesia, sentir algo mais profundo e mais transformador. Está te dando a chance de você conhecer quais os caminhos que Ele escolheu para você. Eu te dou minha palavra. Se você aceitar esse sim, antes mesmo de acabar o retiro de carnaval, antes mesmo de você estar de volta em sua casa, você vai estar lá, vai fechar o seu olho e vai dizer: obrigado, Senhor, obrigado por ter me feito escolher a Ti. Nunca mais eu escolherei outro caminho, porque Tu me devolveste a sensatez. Tu me revelaste qual o caminho eu devo seguir. A partir de hoje, nós possamos ter o coração aberto para saber qual o caminho o Senhor nos escolheu, qual o caminho o Senhor quer que nós sigamos. Que nós tenhamos um coração mais humano, que toda essa falta de humanidade que tem corrompido a nossa geração se vá, e que nós sejamos mais humanos no sentido bom da palavra, que nosso coração esteja mais voltado para Deus, que nosso coração queira mais o bem do nosso irmão, que nós não nos embriaguemos com vinho, mas
mas que nos enchamos do Espírito Santo, que é Ele que nos guia, que nos orienta, que nos unge, que nos aponta em direção. Obrigado a você que ficou até agora aqui comigo, ouvindo essas palavras. Obrigado a você que vai curtir esse vídeo, que vai nos seguir no YouTube, que vai compartilhar essa palavra com seus irmãos. Principalmente obrigado a você que ouviu isso e que decidiu dar um rumo novo neste fim de semana de carnaval na sua vida. Fique com Deus e até a próxima. Lançai as redes, meus irmãos.